Um garoto nos conta que gosta de uma garota que está sempre em seus pensamentos. O nome dessa garota atraente é Mi. Na escola, Komura cumprimenta todos e nos conta que 3 dias antes mudou de lugar e se sentou ao lado de Mi, a quem mal conhece. No dia seguinte, Komura percebe que Mi não está usando óculos e nota que ela está de mau humor, mas ele a acha fofa. Mi olha para Komura e explica que esqueceu os óculos e que, mesmo parecendo brava, na verdade ela faz aqueles gestos para enxergar melhor, e pergunta se pode usar o livro de história dele. Infelizmente, Komura está tão nervoso que entrega seu livro para que ela use sozinha. Apesar disso, Mi, movida pela curiosidade, se aproxima de Komura e pergunta seu nome, então ele se apresenta. Depois das aulas, Komura encontra Mi, que está com problemas com os sapatos porque são grandes demais. Então ele a ajuda a encontrar os sapatos ideais. De repente, ela se aproxima do rosto dele tentando memorizar o rosto do garoto para poder agradecê-lo, mas como está escuro, ela não consegue ver nada. No dia seguinte, a caminho da escola, Komura vê Mi com sua amiga e descobre que a garota acidentalmente pisou em seus óculos, quebrando-os. Mi continua indo à escola sem os óculos e Komura fica preocupado com isso. Um dia, ela se aproxima de Komura, que achava que ela não o reconheceria, mas para sua sorte, ela se lembra dele. No entanto, Mie revela que está usando lentes de contato para enxergar melhor e que só se aproximou para olhar bem para o rosto dele. Após a aula, Mi e Komura decidem ajudar a distribuir a comida no refeitório da escola. Apesar de estar usando lentes de contato, Mi ainda não enxerga perfeitamente e acaba servindo porções generosas para todos os alunos. Komura insiste em ajudá-la, mas ela recusa e no final, todos acabam comendo fartamente. Alguns dias depois, Mi conta ao garoto que ela precisa usar lentes de contato para enxergar caso esqueça os óculos, mas que é muito difícil tirá-las. Komura pede para ela não se esforçar e se oferece para ajudá-la, dizendo que irá protegê-la todos os dias em que ela não estiver usando os óculos. No dia seguinte, Mi leva os óculos com ela, e Komura pergunta por que ela parece tão irritada, mesmo tendo levado os óculos, e Mi responde que está muito calor lá fora, e por isso, os óculos embaçaram. Depois de várias aulas, Mi pega o celular e pede a Komura que lhe passe o seu contato nas redes sociais. Komura pergunta por que ela precisa disso, então Mi explica que ele é o único que a ajudou quando ela esqueceu os óculos e que vai pedir ajuda a ele quando precisar. Um mordomo? Komura pergunta por que ela não pediu ajuda aos pais e Mi responde que é muito constrangedor para ela esquecer os óculos. Um dia, Komura recebe várias mensagens de Mi pedindo para se encontrarem na estação. O nerd não esperava que Mi realmente o convidasse para sair. Quando chega à estação, Komura vê que Mi está sem os óculos mais uma vez e se aproxima dela perguntando por que ela saiu sem eles. Mi confessa que adormeceu no trem, o que a fez entrar em pânico e, no final, ela acabou perdendo os óculos. No entanto, Mi pega na mão dele e pede para ele acompanhá-la a um lugar, deixando Komura envergonhado. Pouco depois, os dois se sentam em uma cafeteria para comer uma sobremesa que só é vendida aos sábados. No entanto, Mi tem dificuldade para comer a sobremesa porque ela não consegue enxergar direito. Komura se ofereceu para dar a sobremesa para ela, então Mi entrega o doce para Komura e abre a boca. Komura se pergunta se não seria melhor pedir permissão ao pai da Mi antes de alimentá-la, mas acha errado deixá-la esperando, então ele a ajuda a comer a sobremesa. Pouco depois, eles vão a uma loja de óculos. Mi explica que seus óculos antigos não servem mais e que ela encomendou novos para enxergar melhor. Uma vez na loja, ela experimenta os óculos e fica surpresa por conseguir enxergar muito melhor do que antes. Komura fica surpreso ao vê-la com aqueles óculos porque a acha muito mais sexy. Komura diz para se despedir de Mi agora que ela está com os óculos, mas ela o segura pela mão e pergunta se ele está com pressa de ir embora. O nerd, porém, diz que não tem nada para fazer no fim de semana, então a garota pede para ele ficar mais um pouco com ela porque quer vê-lo bem, assim eles brincam juntos e aproveitam o dia. Voltando à escola, Komura fica surpreso ao ver Mi usando uma máscara e pergunta se ela se machucou, mas ela decide tirar os óculos para não embaçá-los demais e pede a Komura que cuide dela até que ela melhore. Algumas semanas depois, Komura encontra Mi brincando com um gato, mas percebe que na verdade, ela esqueceu os óculos de novo e confundiu um saco de lixo com um gato. Para não deixá-la constrangida, o nerd decide miar para fazê-la acreditar que está acariciando um gato. Isso deixa Mi feliz, mas poucos segundos depois descobrimos que Mi sempre soube que era Komura miando, e para agradecê-lo, ela o acaricia, quase provocando um infarto no azarado. No dia seguinte, Komura chega à sala de aula e encontra um garoto chamado Azuma ao lado de Mi. Komura fica com ciúmes ao ver como Azuma segura a mão de Mi para ajudá-la. Naquele momento, Mi confunde Azuma com Komura, mas quando ela descobre quem realmente a ajudou, Azuma fica envergonhado e pede desculpas.
No dia seguinte, Komura entra na sala de aula e Mi tenta olhá-lo fixamente sem franzir as sobrancelhas, mas é muito difícil para ela olhá-lo assim. Ao ver aquela expressão, o garoto fica completamente fascinado e não consegue parar de pensar nisso o dia todo. Um dia, os alunos são encarregados de limpar a sala de aula. Nesse momento, Komura vê uma barata e tenta afastar Mi dali. Infelizmente, uma das garotas percebe a barata e entra em pânico. Mi se assusta e abraça Komura, quase o beijando. Em um dia chuvoso, Komura fica feliz que Mi finalmente trouxe os óculos, mas essa alegria acaba quando Mi diz que esqueceu de trazê-los de novo. No entanto, Komura diz que os óculos estão entre os cabelos dela. Mi tenta pegá-los, mas os óculos caem. Komura se assusta e os pega, ajudando Mi a colocar os óculos de volta. Na manhã seguinte, a garota encontra uma carta no chão, a pega e percebe que se trata de uma carta de amor. Komura encontra Mi por acaso e, ao ver a carta, ele entende tudo errado, pois a carta é endereçada a Azuma. Mi decide entregá-la para Azuma, que lê a carta e percebe que não há remetente, então acredita que foi Mi quem se declarou. Ele decide sair da sala para ler a carta e todas as garotas aproveitam para fazer perguntas a Mi sobre o suposto novo amor. Komura, com ciúmes, se pergunta se Mi pode realmente estar apaixonada por Azuma. Aos poucos Komura foi ficando desanimado, dizendo que Azuma é bonito, pratica esportes e tira boas notas, além de ser gentil durante as aulas. Já ele, por outro lado, é um perdedor patético. Komura pergunta a Mi o que ela acha de Azuma. Ela diz a ele que todos estavam perguntando a mesma coisa e quer saber se fez algo de errado. Komura não sabe o que dizer e pede para ela esquecer o assunto. Mi diz a ele que está confusa com a situação, porque em vez de perguntarem sobre Azuma, os outros deveriam ter perguntado sobre Komura, já que, afinal, ele era o único que estava ao lado dela quando ela esquecia os óculos e sempre a ajudava. Como se fossem um casal. Komura, ao ouvir isso, fica muito surpreso e pergunta a ela o que queria dizer com casal. Ela responde que ele é muito gentil com ela, e isso a fez se apaixonar por ele. Komura não sabe como reagir, mas infelizmente Azuma chega para entregar sua resposta a Mi. Nosso nerd patético está preocupado, mas felizmente Mi não consegue ler a carta e pede para Komura lê-la para ela. Komura está apavorado, mas descobre que Mi entregou a carta de amor de outra garota. Alguns meses depois, Komura reclama do frio e vai comprar uma bebida em uma máquina de venda automática. Ele encontra Mi por acaso. A garota diz que pretende pegar um chocolate quente porque não aguenta o frio. Komura percebe que Mi está sem os óculos e pergunta se ela consegue escolher a bebida certa. Mi compra café preto por engano, e quando ela bebe, cospe porque está amargo. Ela oferece o café para Komura e ele aceita, já que seria seu primeiro beijo indireto. Mas no final ele não tem coragem de fazê-lo, confessando a ela que não gosta de café. Na manhã seguinte, Komura está atrasado para a aula. No caminho, ele encontra Mi, que o confunde com um desconhecido. Komura observa a garota e percebe que ela não teve tempo de se arrumar e ficar bonita. Mi diz que estava preocupada por não ter tempo de se arrumar, e fica envergonhada com a ideia de Komura vê-la assim. Mi atravessa a rua e consegue chegar à escola a tempo, ao contrário de Komura, que ficou surpreso com as palavras de Mi e acabou chegando atrasado à escola. Um dia na escola, Komura ajuda Mie, que torceu o tornozelo durante a aula de educação física, e foi Azuma quem pediu para Komura levar Mie. Uau! Ela se desculpa com Komura dizendo que é muito pesada para ele, mas Komura, devoto à sua missão de perder a virgindade, diz que pode carregá-la até o fim do mundo. Mi se afasta de Komura para se sentar em algum lugar, mas como os lugares na enfermaria estão ocupados, Mi sobe em uma balança sem perceber. A garota percebe e Komura diz a ela que vai esquecer o que viu. Mais tarde, Komura encontra Mi arrancando algumas folhas do quadro de avisos da sala e pergunta o que ela está fazendo. Mi explica que o professor pediu para ela trocar as folhas do quadro de avisos. Ela pede ajuda a ele para pendurar o documento no alto, então Komura tenta, mas não consegue. Quando terminam, ela se despede de Komura, que fica um pouco triste por não ter sido de grande ajuda. Komura confessa a ela que gostaria de ser mais alto, mas Mi se aproxima dele dizendo para não pedir uma coisa dessas, porque se ele fosse alto, ela não conseguiria olhar para o rosto dele sem os óculos. Depois das aulas, Komura percebe que Mi está chorando e se pergunta o que ele deveria ter feito. Depois, ele percebe que ela, junto com duas amigas, estava olhando o que teria no teste e descobre-se que há algumas anotações que não estão corretas. Então ela começou a chorar por causa desse erro, mas as risadas dela aliviam Komura. Durante uma prova, uma aluna percebe que uma das nuvens tem formato de coração, e todos tiram fotos. Komura vê que Mi estava se esforçando para enxergar, então ele decide tirar uma foto da nuvem. Naquela noite, ele envia a foto para ela, e ao ver a imagem, ela fica feliz. Depois uma garota se aproxima de Komura para entregar os óculos da Mie.
Komura agradeceu a ela e, por curiosidade, decide experimentar os óculos, descobrindo que Mi é super míope. Depois de alguns segundos, ele começa a ficar tonto por causa do esforço. Espessura dos óculos. Isso faz com que ele empurre involuntariamente a garota para um canto. Infelizmente, Mi vê a cena, e rapidamente afasta Komura da garota. Após as aulas, os dois vão ao centro e Mi agradece a Komura por tê-la acompanhado para comprar um novo par de óculos. Komura se pergunta por que Mi o convidou novamente, e ela explica que quer experimentar vários óculos diferentes e que precisa da opinião do garoto de quem ela gosta. Ao ouvir essas palavras, Komura tenta conter sua agitação e a ajuda a escolher um par de óculos. Todos os óculos parecem ficar bem nela. Depois de pensar um pouco, ele decide ser sincero com Mi e confessa que não pode ajudá-la porque todos os óculos a deixam sexy. Então Mi decide escolher um par de óculos de que ela gosta. Pouco tempo depois, na escola, ela conta a Komura que adormeceu usando seus óculos novos e os quebrou. Um dia, Komura anda pela cidade reclamando do frio, mas ele olha para uma loja de presentes e se lembra que em breve será o dia dos namorados, desejando que Mi lhe dê chocolates. Mi ouve alguém chamá-la e se aproxima da pessoa sem reconhecê-la. Komura se assusta ao vê-la porque não esperava encontrá-la ali. Ouvindo sua voz, a garota o reconhece e pergunta se ele saiu para fazer compras. Komura responde que sim e diz que foi comprar ketchup. Ao vê-la com um estilo de roupa diferente, ele fica surpreso, mas percebe que ela esqueceu os óculos de novo. Ela o encara fixamente e Komura pergunta se ela veio comprar algo sem os óculos. Mi responde que não se importa de andar sem óculos na rua. Afinal, ela conhece a região. Depois, ela pergunta se ele tinha dito que queria algo dela e a garota quer saber o que era. Komura fica nervoso porque ela o ouviu. Ele não pode pedir chocolates para ela porque seria como se declarar e não quer correr o risco de ser rejeitado por ela. Se isso acontecesse, ele se consideraria um homem morto. De repente, ele percebe que estão em uma rua cheia de lojas comemorando o Dia dos Namorados e deduz que provavelmente Mi teria entendido o que ele queria. Ela porém se pergunta por que toda a rua estava vermelha e pensa que eram obras em andamento, mas então ele se lembra que Mi não enxergava bem e que portanto seria difícil para ela entender o que ele sente. Ele então decide mudar de assunto e vai comprar ketchup junto com Mi. Ambos vão à loja mais próxima, o que deixa Komura feliz, já que ele está comprando coisas com Mi, e ela sente como se fossem um casal feliz. Por um instante, Mi pergunta a Komura o que era aquela coisa que parecia o túmulo de um rei. No entanto, Komura vê os objetos de Dia dos Namorados. Mi se lembra da conversa anterior e pergunta a Komura o que ele quer comprar. Komura começa a ficar assustado e justamente nesse momento, uma atendente aparece para oferecer algumas degustações gratuitas. Komura agradece e convida Mi a experimentar a comida, mas ele fica alarmado ao ver que se trata de comida de Dia dos Namorados. Mi decide comer o bombom e Komura a leva rapidamente para fora, mas ela diz a ele que suas mãos estão muito quentes. Komura não percebeu que ela estava com as mãos muito frias. Mi explica que talvez seja melhor ela ter as mãos frias, porque assim, se decidir fazer bombons, eles não vão derreter. Aqui percebemos que Mi está ciente de que é Dia dos Namorados. Mi pergunta a ele se gosta de chocolate e diz que tem bombons para todos os seus amigos. Portanto, haverá um também para Komura. Depois, Komura vai para a escola e percebe que Mi está distribuindo bombons, mesmo sem estar usando os óculos. Ela se aproxima de Komura para lhe dar alguns chocolates, mas percebe que não tem mais nenhum. Komura tenta animá-la dizendo que ela não precisa se preocupar, mas Mi se senta tristemente. Depois das aulas, Komura fica sozinho na sala com Mi, que lhe diz que passou o dia todo pensando que pelo menos poderia ter lhe dado alguma coisa, já que ele é seu amigo, e ela não pode deixá-lo de mãos vazias. Ela pede a Komura que lhe dê a oportunidade de pedir qualquer coisa, porque ela está disposta a fazer qualquer coisa por ele. Muitos diriam para aproveitar a situação, mas eu diria para agir como um cavalheiro. Komura quer se declarar e pede a ela que ouça o que ele tem a dizer. Komura está prestes a se declarar, mas no final não o faz. Mi pergunta o que ele queria lhe dizer, mas Komura responde que contará quando ela conseguir olhá-lo no rosto. Mi promete a ele que vai tentar não esquecer os óculos e lhe dá um bombom que tira do bolso, encerrando finalmente esse Dia dos Namorados. Várias semanas depois, Komura chega à sala de aula e cumprimenta Mi. Ele percebe que ela está muito concentrada, e pergunta se ela está pensando em alguma coisa. Mi lhe diz que completou sua cartela de pontos e precisa entregá-la depois das aulas, caso contrário não chegaria a tempo, mas não sabia o caminho para fazer a entrega. Komura, percebendo que ela obviamente está sem os óculos, pensa que seria perigoso deixá-la sozinha, então se oferece para acompanhá-la. Nesse momento, dois garotos convidam Komura para passar o dia inteiro jogando no fliperama. No começo ele quer aceitar, mas recusa para cuidar de sua futura waifu.
Apesar de Mi tentar fingir que consegue se virar sozinha, no final ela admite que não enxerga e esclarece que fingiu tudo para não ser um peso para Komura. Ela fica envergonhada porque ele prefere ficar com ela do que com os amigos dele. Komura, envergonhado, decide mesmo assim acompanhar Mi até a loja de roupas mais próxima. Algum tempo depois, haveria uma reunião para o novo ano letivo no ginásio da escola. Komura está feliz por poder estar na mesma turma que Mi, embora ele note que ela estava um pouco sonolenta, o que era normal já que tinham acabado de voltar das férias. Todos são chamados pelo diretor para receber prêmios pela frequência escolar, incluindo Komura e Mi, que está muito nervosa. No entanto, Komura a ajuda a relaxar. Alguns dias depois, todos os alunos vão para suas salas para reorganizar os lugares. Komura permanece no mesmo lugar do ano anterior, mas Mi mudou de lugar, sentando-se ao lado de Azuma. No entanto, Mi se sentou no lugar errado, então Azuma a ajuda a encontrar o seu lugar e Komura aproveita para conversar com a garota ao lado de sua carteira. Percebendo a situação, a garota se aproxima de Mi para trocar de lugar com ela. Assim, no final, Komura tem novamente Mi como colega de carteira. Komura, ao ver Mi mais próxima dele, percebe que ela está um pouco com ciúmes, pois não gosta que outras garotas fiquem perto do seu futuro namorado. Várias semanas depois, os alunos voltam para a escola e Komura está na sala de arte, onde o professor diz que eles farão um retrato em duplas. Komura faz dupla com Mi. Ambos fazem os retratos e ela lamenta não ter trazido os óculos, mas a garota diz que vai se esforçar para fazer um belo retrato do seu futuro namorado. Komura pergunta a ela se pode desenhá-lo como o imagina em sua cabeça. Quando a aula termina, Mi entrega o retrato a Komura e ao vê-lo, ele se emociona. Komura gostaria de pendurar o retrato em sua casa, mas o professor o avisa que ela ficará com os retratos. Um dia, Komura ajuda um professor a guardar vários livros, e lá ele encontra os óculos de Mi. Ele manda várias mensagens para Mi para avisá-la, e ela pede para que ele devolva os óculos depois do fim de semana. Komura fica nervoso por ter levado os óculos de Mi para casa, querendo escondê-los. Komura coloca os óculos de Mi em sua estante e começa a estudar, mas não consegue parar de pensar em Mi. Enquanto isso, Mi está lendo um livro e se lembra de que seus óculos estão com Komura, e o que mais a preocupa é que eles possam estar sujos. Ela liga para Komura, que atendeu a chamada porque era a primeira vez que Mi o ligava. Ela pergunta se os seus óculos estão bem e Komura responde que sim. Mi diz a ele que seus óculos estão sujos e pede para que ele cuide deles. Ela esclarece que ainda acha estranho ter esquecido os óculos, porque no fundo sente como se eles estivessem em sua casa. Depois desse episódio, Komura não consegue dormir durante o fim de semana, ansioso para devolver os óculos à garota. Algumas semanas depois, Mi esquece novamente os óculos e ela se aproxima de Komura para vê-lo melhor. No entanto, Mi escorrega e cai sobre Komura, que a abraça e diz que ela precisa ter mais cuidado ao se inclinar para não se machucar. Komura percebe que Mi está muito envergonhada e nervosa. No dia seguinte, Mi chega à sala de aula com o cabelo bagunçado e uma de suas colegas chama sua atenção para isso. Mi tenta se arrumar na sala e pergunta a Komura se ela está parecendo muito estranha. No entanto, Komura diz que não, fazendo a garota sorrir. Em um dia chuvoso, Mi percebe que Komura sente dor no ombro esquerdo. Ela lhe diz que, segundo seu pai, ela é boa em fazer massagens. Komura pede para ela não se preocupar, mas Mi insiste, então ela faz uma massagem nele. Komura fica surpreso por ela ser tão boa e a agradece. Mi rapidamente escreve algo em seu caderno. Komura, curioso, pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que está escrevendo as coisas que pode fazer por ele sem usar os óculos. No dia seguinte, Mi encontra Komura dormindo em seu lugar. Ela percebe que está prestes a começar a sexta aula e decide se aproximar dele para acordá-lo. Mi senta-se em frente a ele para unir suas mãos às dele. De repente, Komura acorda. Mi não sabe o que fazer e pede para Komura olhá-la. Komura recusa rapidamente porque seu coração não aguentaria, interrompendo o momento constrangedor. Numa manhã chuvosa, Mi e Komura se encontram e Mi diz que não tentaria esquecer os óculos em dias de chuva porque, quando chove, fica ainda mais difícil enxergar. Sem querer, ela pisa em uma poça e Komura decide acompanhá-la até a escola. Uma vez na sala de aula, Mi pede para Komura olhar para o outro lado, assim ela tira as meias para colocá-las na bolsa. Ela diz a ele que iria jogá-las fora, mas que se ele quisesse, ela poderia lhe dar as meias. Infelizmente, Komura não teve coragem de pedir os meias fedorentas dela, mesmo que o nerd pervertido as desejasse, então ele ficou olhando para a chuva, evitando a situação embaraçosa. Uma semana depois, Komura volta da escola e encontra Mi em um parque, desta vez, usando óculos. Ela lhe diz que está esperando a mãe porque perdeu as chaves de casa. Uau, essa garota perde tudo.
Mi aproveita a situação para pedir a Komura que a empurre no balanço. Komura a empurra e brinca com ela por um bom tempo. Nesse momento, ele percebe que a saia da garota estava levantando. Ele ficou assustado porque havia crianças na frente e eles poderiam ter visto isso. Komura então rapidamente para o golpe, o que faz com que ambos fiquem muito próximos. No entanto, Mi o tranquiliza, dizendo que ela está usando shorts por baixo da saia, infelizmente para as crianças e principalmente para Komura. No dia seguinte, depois da escola, Komura encontra Mi, que está tomando sorvete. Eles passam um tempo juntos comendo e apreciando a paisagem. Mais tarde, Komura vai até a estação para voltar para casa, mas de repente vê um gato e o segue, acabando por encontrar um casal, reconhecendo que se trata de Azuma. Komura se esconde e percebe que Mi está se aproximando, pois ela também está procurando o gatinho. O garoto se pergunta se Mi é capaz de entender o amor, considerando-a uma garota ingênua. Mi, sem saber, está prestes a interromper o momento do casal, mas Komura consegue salvar a situação. No entanto, ambos percebem que Azuma rejeita a garota. Algum tempo depois, há uma excursão escolar. Os amigos incentivam Komura a ir com o grupo da Mie, pois é muito óbvio que eles gostam um do outro, além do fato de que ele é o único que pode cuidar da Mie caso ela tenha esquecido os óculos. Ao mesmo tempo, uma das amigas de Mie pede para ela convidar Komura, porque é evidente que ela o quer por perto. Mie obviamente quer convidá-lo, mas ela não sabe como fazer isso. Nesse momento, Komura e seus amigos se aproximam, ouvindo tudo. A amiga de Mi salva a situação e ela convida os garotos que não hesitam em aceitar. Isso obviamente deixa Mi feliz e para não levantar suspeitas ela pergunta a Komura por que ele vai com o grupo dele e o garoto responde que quer ficar com ela. No dia do passeio, o grupo se reúne. Komura chega atrasado, confessando que não conseguiu dormir de tanta emoção por estar com Mi. Todos sobem no ônibus, mas infelizmente, como sempre, Mi percebe que não trouxe os óculos reserva e os que ela está usando são falsos. O grupo visita o museu e Komura percebe que Mi está fingindo enxergar, então tenta ajudá-la, mas acaba piorando a situação, a ponto de Mi se afastar dele. Komura a encontra chorando de frustração e, sem saber o que fazer nessa situação, ele a incentiva como pode, revelando um de seus maiores desejos. Ou seja, ele quer que todos os dias ela esqueça os óculos, assim ele poderá ajudá-la e ficar perto dela, o que faz a garota corar. Durante a viagem de volta, Mi de repente pega na mão de Komura e o agradece pelas palavras que ele disse antes. De volta à aula, Mi pensa nas palavras de Komura. Enquanto está com suas amigas, de repente surge o assunto dos casais, porque uma das amigas está apaixonada. Mi não entende nada sobre coisas do amor. Assim, depois das aulas, ela procura Komura e segura o rosto dele pensando nas palavras que ele disse antes. Nesse momento, ela percebe que Komura está apaixonado, então ela foge de vergonha. Ela espera ser a sortuda com quem Komura gostaria de ficar. Um dia, depois das aulas, Mi prende o cabelo acidentalmente em uma estante. Komura a ajuda cortando uma mecha do cabelo dela. No dia seguinte, Mi finalmente usa os óculos e tenta arrumar o cabelo, mas o elástico cai. Komura pega o elástico e Mi pede para ele arrumar o cabelo dela. O garoto aceita e Mi diz a ele que de agora em diante, ele terá que arrumar o cabelo dela. Infelizmente, ele não entende o que ela quer dizer, mas fica feliz ao ver que é bom com cabelos. Uma habilidade que vai ser útil para você, meu rapaz. Algum tempo depois, a turma se prepara para um festival cultural. Komura está um pouco cansado e Mi sugere que eles vão descansar juntos. Komura se pergunta se Mi realmente quer descansar sozinha com ele. Para não pensar nisso, ele vai procurar cola e Mi o acompanha. Ambos entram no depósito de materiais e Mi rapidamente se tranca lá dentro com Komura. Komura não quer que alguém entenda errado já que eles estão trancados no depósito. Komura quer abrir a porta, mas Mi o impede. Ela o olha nos olhos, e Komura, incapaz de controlar o nervosismo e a excitação, se afasta porque não quer deixar sua imaginação voar, arruinando completamente sua grande chance. Naquela noite, Komura está lavando a louça e sua mãe lhe dá conselhos sobre como ele deveria se vestir para o festival, sugerindo que ele use brincos. No dia seguinte, Komura cumprimenta Mi e descobre que ela está usando um brinco. Ambos continuam fazendo seus deveres, mas Komura não consegue parar de pensar nela, e acabam ficando até a noite para terminar o projeto. Mi tem pais rigorosos e sabe que eles a repreenderiam, mas ela decidiu ficar por causa de Komura. O garoto encontra o celular de Mi e vê as mensagens da mãe da garota que está preocupada. Mi vai rapidamente para casa e Komura a segue pela rua. Ele fica em silêncio, observando Mi chorar, e ela decide entrar em casa para evitar que a mãe a repreenda. Depois disso, o garoto vai para casa sem esquecer que um dia aquela bruxa se tornaria sua sogra. No dia do festival, Komura está verificando se tudo estava em ordem. Eles se sentam juntos para olhar o céu.
Komura reúne coragem, e finalmente decide perguntar a ela por que ela quer vê-lo, mesmo estando de óculos hoje. A situação vai ficando tensa aos poucos, então Komura reúne coragem e olha para o rosto de Mi, fazendo-a pensar que ele também tem as mesmas perversões que ela. Depois disso, ambos voltam para o festival e tentam fazer com que tudo corra bem. No dia seguinte nos contam que o festival foi um sucesso. Komura pensa em qual escola de ensino médio gostaria de frequentar. Mi e Komura conversam sobre o que querem fazer no futuro. Mi diz a Komura que quer se casar e que está se esforçando para se tornar uma boa esposa. Por sua vez, Komura tem um sonho e o anotou em seu diário. Ele escreveu que queria se tornar o marido de Mi. A garota aparece de repente e Komura rapidamente cobre o que escreveu no diário. Mi pergunta a Komura com quem ele quer se casar, mas Komura não responde. Isso deixa a garota irritada. Durante a aula de culinária, Mi está com os amigos de Komura, e ela descobre do que ele gosta, o que a diverte pelas histórias contadas pelos amigos do garoto. Azuma aproveita a situação para se aproximar de Mi, o que desanima um pouco Komura. Terminada a aula, Komura vai para sua casa, mas na saída ela lhe dá alguns biscoitos que preparou só para ele. Ambos estão muito nervosos e não conseguem se olhar no rosto enquanto Komura come os biscoitos preparados pela garota. Algum tempo depois, Komura percebe que Mi trouxe seus óculos, mas ela explica que não são óculos de grau, e sim que ela os comprou porque achou muito bonitos, e os trouxe por engano. Mi, por curiosidade, pede para Komura experimentar os óculos e ele aceita. Mi implora Komura para tirar uma foto usando os óculos e enviá-la para ela por mensagem, deixando o garoto envergonhado. Mi decide presentear Komura com aqueles óculos e tira o estojo para entregá-los a ele. Quando ela abriu o estojo, encontrou seus óculos de verdade e os colocou. Ela vê Komura com os óculos e o observa atentamente, pedindo para ele não tirá-los, pensando em como ele fica fofo com eles. Durante a aula de educação física, há a aula de natação e Komura tenta não olhar para Mi, mesmo que os amigos achem que Komura gosta de ver Mi de maiô. Terminada a aula, os dois almoçam no refeitório da escola. Pouco depois, eles saem juntos e enquanto conversam sobre comida, Mi lhe pergunta que tipo de roupas ele gosta, mas Komura diz para ela descobrir sozinha. Logo acontece uma cerimônia no ginásio. Mi finalmente levou os óculos para uma das provas e, no final, os dois vão para casa. Com tudo o que estava acontecendo, eles percebem que estão perdidamente apaixonados. Mas nenhum dos dois tem coragem de se declarar. Então eles vão para o lugar feliz deles, o parque, onde sobem no escorregador. Komura pede para Mi prometer uma coisa. Ou seja, que continuarão saindo juntos, que continuarão se vendo, que terminarão os estudos juntos e irão para o mesmo colégio. Ela fica feliz e aceita tudo, encerrando essa linda história, pelo menos por enquanto. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para mais vídeos como este e comente neste vídeo para me apoiar. Obrigado por assistir.